você vai. Acalma minha. Devolve a paz. Diga pra ele, aumenta minha fé em ti, aumenta minha fé em ti. Não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. E o quê? Pega o braço, acalma minha tempestade. Você pode clamar pra ele, vai. Acalma minha tempestade, acalma o meu. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Com certeza, meus irmãos, a tempestade vai acalmar. Boa tarde, queridos irmãos, amigos que se encontram conosco aqui nessa transmissão dessa live, no qual hoje nós nos propusemos a estar falando sobre virtudes, né? Já que falamos uns dias atrás sobre o sofrimento, vamos falar de virtudes, coisas boas, coisas que nos fazem virtuosos, nos dão a paz, nos dão alegria, nos dão ânimo. Então hoje, baseado logicamente no catecismo da Igreja Católica, o que são virtudes. Então aí vão ser talvez 4, 5, até 6 dias onde vamos estar falando sobre as virtudes. A virtude é tão importante para a nossa vida. Estão vendo aqui um novo amiguinho hoje aqui comigo, é o Chuvaquinha, né? Pretendo trazer cada dia aqui que a gente está. Eu sempre gosto de coisas assim, gosto de presentes, quando eu ganho um presente eu gosto de mostrar, né? Eu tenho um lugar aqui em casa, tem um monte de presente que eu ganho, está tudo guardadinho lá numa prateleira. Esse aqui eu ganhei da Maria Eduarda. Ela foi fazer uma viagem e quando ela voltou da viagem ela trouxe esse Chuvaquinha aqui para mim, tá bom? Bom, vamos junto nessa aí. Virtudes. O que significa então virtudes segundo o nosso catecismo da Igreja Católica? Lá no parágrafo 1803 do catecismo da Igreja Católica vai dizer o seguinte. Olha só. Ocupai-vos, contudo, o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, tudo o que quer que há de louvável, honroso, virtuoso, ou de qualquer modo mereça louvor. Ou seja, para ocuparmos de coisas boas, isso é virtude, né? Então diz assim, que a virtude é a disposição habitual e firme para fazer o bem. O que é virtude? A disposição habitual e firme de se fazer o bem. Ao contrário, é concupiscência, né? O nosso propósito de cair nas tentações, né? A nossa disposição de fazer aquilo que não é bom é concupiscência. Falávamos disso ontem. Virtude, o que nos torna virtuoso é o que? A disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite a pessoa, então a virtude permite a pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si, esforçar-se por fazer aquilo bem, para o bem de alguém, para o bem do outro, para o bem do próximo. Isso nos faz virtuoso. Com todas as suas forças sensíveis, espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem, procura-o
e escolho na prática. Ou seja, quando nós somos virtuosos, nós sempre procuramos fazer o bem. A gente conhece pessoas virtuosas, pessoas não tão virtuosas. Eu gostaria de fazer você pensar um pouquinho aí. Você conhece mais pessoas virtuosas ou mais pessoas que não são virtuosas? Pensa aí um pouco. Você conhece pessoas, pode colocar aí depois para nós, falar, eu conheço bastante pessoas virtuosas. Porque é normal que o mal se sobressaia por conta que nós gostamos de propagar. Nós temos essa habitualidade, esse hábito de falar das coisas ruins. Por exemplo, olha só, se eu logo de manhã hoje falasse assim, não percam, às 17h30, eu vou transmitir para vocês uma briga que eu tive aqui com o meu vizinho. Saímos na porrada e eu quero transmitir para vocês, eu gravei isso e eu quero transmitir para vocês essa briga. Vocês acham que nós teríamos o tanto de pessoas que estão nos acompanhando aí ou teríamos mais? Se eu falar assim, ó, eu gravei a minha vizinha tomando banho, não percam, ela estava na piscina e tirou a roupa para tomar banho, eu gravei, eu vou passar para vocês. Veja, não que isso seja uma coisa, às vezes até desapercebida. O que a gente começa? A gente fala para um, fala para outro, fala, olha, X vai passar lá uma briga que ele fez com o vizinho, eu quero ver também. X vai passar uma live lá que ele gravou a vizinha tomando banho, ou amigo, sei lá, qualquer coisa desse sentido. Com certeza nós teríamos muito mais gente assistindo, porque nós temos o hábito normal de falarmos das coisas ruins. Isso está em nós, está incutido em nós. Então ser virtuoso é lutar contra isso, é lutar contra a concupiscência, é lutar contra essa coisa ruim que existe em nós. Muito bem, então a igreja, ou seja, o catecismo da igreja, isso para qualquer um, né? Vai dizer que com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem, procura-o e o escolhe na prática, escolhe fazer o bem. Virtudes humanas. As virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade. Então, fazer o bem é um esforço da nossa inteligência e da nossa vontade, do nosso coração. Querer fazer o bem, estar disposto a fazer o bem. Ou seja, uma disposição que eu tenho de fazer o bem. Algumas pessoas têm isso com mais facilidade e outras com um pouco menos. Mas todos nós somos virtuosos. Basta exercitarmos isso, tá? Olha, as virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam, as virtudes regulam os nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. A razão e a fé caminham junto para quem é virtuoso. Só que a virtude ajuda a regular, a priorizar o bem, né? Regula os nossos atos. Está dizendo que é pecado ter paixões? Não. Está dizendo que nós não vamos ter paixões? Não. Está dizendo que vai nos ajudar a guiar nossas paixões segundo o equilíbrio da razão e da fé. Isso é ser virtuoso. As virtudes propiciam assim facilidade, domínio e alegria para levar uma vida moralmente boa. Pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. As virtudes morais são adquiridas humanamente. São os frutos e os germes de atos moralmente bons. Dispõem todas as forças do ser humano para entrar em comunhão com o amor divino. Ou seja, ser virtuoso é algo humano, mas que precisa do auxílio e da força do Espírito Santo para que possa se tornar apto. Olha que bonito, gente. Olha que dica para nós melhorarmos a nossa vida, para nós melhorarmos aquilo que nós devemos ser
na nossa vida. E isso independente de qual religião você participa, isso independente de qual trabalho você executa, independente se você é solteiro, casado, se você é jovem ou já não tão jovem, se você já tem uma certa experiência na vida, ser virtuoso é sempre algo muito bom, é sempre algo que vai nos dar. Eu falava hoje, conversava com a minha filha e dizia assim, ser virtuoso nunca nós perdemos. Mesmo que a princípio pareça ser algo que não é tão bom, mas no final, na soma de tudo aquilo que nós vivemos durante a nossa vida, isso vai ser algo muito bom. Distinção das virtudes cardeais, ou seja, o que é virtudes cardeais? Virtudes cardeais são virtudes principais para a nossa vida. Cardeal significa o centro, a essência, pontos cardeais, aonde a gente vai, tem cardeais, vem de cardan, aquilo que gera força. Então, são 4 as virtudes cardeais, que tem um papel de dobradiça. Por essa razão são chamadas de cardeais. Todas as outras se agrupam em torno delas. São 4 virtudes cardeais. Guarda aí. Prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Quais são as virtudes cardeais, então? Prudência, justiça, fortaleza e a temperança. Tá? Essas são as virtudes cardeais, e todas as outras virtudes que nós vamos estar aqui estão arrodeadas a essas virtudes principais. Se nós conseguirmos buscar ser prudente, ser justo, ser forte e firme, ter temperança, o equilíbrio, nós vamos ter tudo de bom nessa vida. Vamos ser tudo de bom. As pessoas que conviverem com pessoas assim vão querer se aproximar de nós. E na verdade, quem não gosta de viver, de se aproximar de pessoas virtuosas? Todo mundo. Lógico que todo mundo gosta de viver com pessoas virtuosas. Pessoas de bem, pessoas alegres, pessoas motivadas, pessoas que se entusiasmam com as coisas. Todo mundo quer viver assim. Então, às vezes, estamos sendo deixados de lado e ficamos achando isso, aquilo, não olhando para nós, para buscarmos ser um pouco mais virtuoso. Termos temperança, sermos justos, termos prudência e fortaleza. Para encerrar, então, o nosso bate-papo da tarde de hoje, só relembrando, vamos ter muita coisa legal, gente. Amanhã nós vamos falar sobre a virtude da prudência. Tá certo? Amanhã nós vamos falar só sobre a prudência. Para encerrar o nosso bate-papo de hoje, vamos pegar aqui um resumo bem interessante que está aqui no nosso catecismo. Deixa eu buscar aqui, que perdi perdi a marcação aqui, mas ele está bem aqui. Aqui está 1800. É um resumo daquilo que nós falamos. Está no 1806. 1806 que está aqui. 1806. Aqui está ele. Aqui, ó. Tudo isso está basado, a virtude age aonde? Na nossa consciência. Temos a consciência. Isso nos define como filhos de Deus. Isso nos define como semelhança de Deus. Temos a consciência que está na nossa alma. Um animalzinho, um cachorrinho, ele tem o quê? Ele tem espírito. Nós temos espírito e alma. Não que eu estou falando mal, não, pelo amor de Deus. Aqui tem 4 bichos. Aqui eu tenho uma galinha angola, tem uma cachorrinha chamada Nutella, tem um peixe e temos também um calopsita. Não estou falando, os bichos, eles agem por instintos. Os instintos deles buscam ter carinho, buscam, enfim, aquelas coisas que a gente conhece dos bichinhos. Para nós, a diferença entre os bichinhos é que nós temos uma consciência dos nossos atos. Isso está instalado na nossa alma. E a consciência, olha que bonito isso aqui, gente. Isso nós temos que marcar. Olha que coisa. A consciência é o núcleo secretíssimo, é o sacrário do homem,
onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa a sua voz. Não é bonito, gente? Não é lindo? Não é maravilhoso? O que é a consciência nossa, então? A consciência é um núcleo secretíssimo. É o sacrário do homem, onde Jesus se encontra. Sacrário na igreja onde é? Aquele lugar onde ficam as hóstias consagradas, que tem uma luzinha para mostrar que é a presença de Deus que está lá. A nossa consciência é um sacrário secretíssimo, onde o homem, onde está sozinho com Deus, onde ressoa a sua voz, pelo menos deveria ser. Se nós queremos ser virtuosos, temos que buscar temos que nos esforçar para buscarmos essas graças da prudência, da fortaleza, de todas essas virtudes aqui que nós vamos estudar. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Essas são cardeais. Depois tem as outras 3 que nós vamos ver também. Quero agradecer a sua presença aqui nesse bate-papo da tarde. Espero ter ajudado. Se tiver dúvida aí, por favor, manda para nós, para podermos responder amanhã. Amanhã, com certeza. Amanhã é uma segunda-feira, né? Creio que nós vamos conseguir fazer sempre às 17h30, tá bom? Amanhã nós vamos falar fortemente sobre a prudência. O que é ser prudente? Então, participe conosco, manda aí a sua dúvida, o seu comentário, enfim, aquilo que você gostaria de saber mais sobre as virtudes. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Um grande beijo para cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser.